Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly nesse domingão aí, dia 2 de março de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações sobre o Flamengo aí, com o programa do Benja. Vamos aqui para mais um corte do nosso canal. Que surpresa absurda o Flamengo ganhou do Vasco. Para variar o Bruno Henrique, né? E o gol do Bruno Henrique, bicho. O que esse Bruno Henrique joga de bola é sacanagem. O que esse Bruno Henrique joga de bola contra o Vasco é mais sacanagem ainda. Olha isso, cara. Que gol, hein, Michel? Golaço. Não. Golaço. E olha, ontem nem gente tinha no Maracanã. 10 mil. Tudo bem, pouco sábado mais. de carnaval. Não era Maracanã, Não Engenhão. foi Maracanã, desculpa. Foi no Engenhão. E era o mando do Vasco. Semana que vem, aí sim vai ser no Maracanã com o mando do Flamengo, né? Agora, eu vou te falar, né, meu? Eu também não iria até o Engenhão ontem ver jogo. Como não, pô? Teu time. Não dá. Saída, quem mora na Zona Sul não dá. Sábado à noite de carnaval não dá. Agora o gramado tá um tapete. O Vasco não consegue mais ganhar do Flamengo. Quando você vai ver Flamengo e Vasco, você não pergunta quem vai ganhar, você pergunta de quanto vai ser. Ah, foi difícil, só 1-0, mas ganhou. Aí semana que vem tem mais um. O Flamengo vai ganhar de novo, ou você tem dúvida? Possivelmente. Ah, possivelmente. Mas é 99% Flamengo, 1% Vasco. Certeza. Ô, Michel, Diga. tem Neymar e Yuri Alberto na pré-lista da convocação. Alguma dúvida dos dois? Eu falei que o Yuri Alberto ia ser convocado, hein? Então, o Yuri merecedor. O script. Deu Flamengo de novo. Vocês viram a pintura de gol do Bruno Henrique? Pra variar, mais um. Te surpreendeu a vitória do Flamengo? Olha, pra falar a verdade não, porque o Flamengo tem ganhado bastante do Vasco, Benja. Mas eu vou te falar, cara, o primeiro tempo do Vasco não foi ruim. O Vasco ele não conseguiu manter no segundo tempo a intensidade que ele teve no primeiro. Inclusive no primeiro tempo aí o Flamengo, apesar de ter mais volume de jogo, mas o Vasco até criou boas chances. Na Inclusive última poderia ter derrota... aberto o placar no lance que o Léo Pereira tirou em cima da linha, que foi praticamente um gol do Flamengo naquele lance. Foi o... Não é Rian, é a outra pronúncia. O Rian é do Corinthians, mas é Ryan, né, que chama o garoto do Vasco. Ele finalizou 2 vezes ali, o Rossi pegou a primeira, na segunda aí o Léo acabou tirando em cima da linha. Mas no segundo tempo o Flamengo aí, pela qualidade técnica que tem, né, mano? O Bruno Henrique é um monstro, a Arrascaeta joga demais. Enfim, o Flamengo acabou vitorioso no primeiro confronto aí também, jogo no Engenhão, né? O primeiro mando era do Vasco, agora na volta é no Maracanã no sábado que vem, possivelmente o Flamengo vai encaminhar aí da final. Eu vou te falar outra coisa. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Também é, como era o Gabigol. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Não? Não. Em termos de números, é. Não, em termos de tudo. Não, aí tem. Eu não falei que é o maior, Não, falei que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Aqui a gente tá falando de Flamengo. Passou muita gente do Sim, mas o que o mesmo Bruno Henrique perfil. fez e faz no Flamengo é Cara, eu vou te absurdo. falar. E outra, se você vê o histórico até um pouco do que o Bruno Henrique já passou no Flamengo com lesão e tudo mais, que né? Assim, ele sempre volta e volta bem, regular, é um jogador que é essencial pro Flamengo, mas, cara, é forte, viu? Você tá falando aí, é forte. Vai se lançar aí, Porque, já lá, ó. porque é o seguinte, É forte. às Ó, vezes, em cima da linha. às vezes a gente tem só, a gente acho que dá muito valor, às vezes, às coisas do passado que às coisas do presente, tá? E eu concordo que no futebol passado tinha, assim, jogadores geniais. Mas tem o que pra valorizar no presente? Me fala. Por exemplo, o Bruno Henrique é um baita de um jogador. Não, e a gente pode Tem valorizar coisas ele. no presente Mas- que são... O Neymar é o presente, o Neymar é um craque. Não, peraí, Benja, aí também, que nem você falou antes, não dá nem pra comparar um Não, mas com o estou outro. falando do presente. Eu estou falando o seguinte, eu não falei que o Bruno Henrique é o maior jogador da história do Flamengo. O maior jogador da história do Flamengo chama-se Arthur Antunes Coimbra Zico. O que eu estou falando para você é... Bruno Henrique entra na lista dos maiores jogadores da história do Flamengo. Entra, assim como o Gabigol entrou.
Não, mas o Gabigol é... O Gabigol... Aí o Bruno Henrique é o quê? Mas praticamente ganharam a mesma coisa. Gabigol e Bruno Mas Henrique. o Gabigol foi muito mais protagonista do que o Bruno Henrique em todas essas vitórias que o Flamengo teve nos últimos anos. Isso não tem, não sei nem se discute. Assim, eu acho que o Bruno Henrique fez história, está fazendo história no Flamengo? Está fazendo história no Flamengo. Agora, é forte. Eu acho algo o Bruno Henrique fazer parte de um dos maiores jogadores da história do Flamengo hoje, eu acho que não. É minha opinião. Eu acho. Pelo que conquistou, pelo que jogou, pelo que joga, pela relevância. É grande. O que ele fez pelo Flamengo é gigantesco. Mas... Não, isso aí foi um golaço, né? Ele já domina... Benja, é sério. É porque daí é que não tem como, quando a gente fala isso, você não voltar no passado e não... Não, mas eu tô aqui fazendo um exercício e eu continuo falando pra você. O Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Eu respeito a sua... Respeito. Olha. Se fosse... Eu vou ser bem sério, se fosse qualquer um outro, nós ia ficar aqui a tarde toda discutindo. Olha aqui, eu entendo e respeito a sua opinião. Eu vi... Só não concordo com ela. Eu vi o Zico. O Zico é absurdo, não tem? O Zico é de outro universo. O Leandro é o maior lateral direito que eu vi jogar na vida. O Júnior, capacete, era um monstro de lateral esquerdo. Adílio, jogou o quê? Pouco. Adílio jogou muito, mas o Gerson... Você vai passar o dia aqui. Não, mas eu sei, óbvio, não tô falando que o Adílio não jogou, o Andrade não jogou. O Flamengo teve o Nunes também, que jogou muito. O Flamengo teve Adriano, teve Bebeto, teve uma série de jogadores incríveis. Romário. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você, cara. O Gerson jogaria naquele time do Flamengo de 81, cara. Que é o maior time que pra mim é o maior time da história do Flamengo, mas jogava. Titular? O Bruno Henrique... Titular? Olha, o time era Raul, Leandro, Marinho, Moser, que era um monstro, e Júnior. Puta, olha essa defesa do Flamengo. O meio-campo era Andrade, Adílio e Zico. Tá, aonde o que... ataque... Não, para aí. Cara, o Gerson entra onde aí agora? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não. O Adílio jogou muito. O Gerson é do mesmo patamar do Adílio, gente. Eu não vi o Adílio. O Adílio jogou muito. Eu vi muita coisa do Adílio. Muito. O Andrade foi um baita volante. O Gerson não perde pra nenhum dos dois, não, cara. O ataque era Tita, Nunes e Lico. Flamengo campeão mundial de 81. Olha, com todo o respeito, mas, por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique mais jogador que o Lico. Então, se você for fazer, gente, o que o Bruno Henrique jogou, o que o Bruno Henrique joga, o que o Bruno Henrique ganhou, como eu também coloco. O meu centroavante do Flamengo de todos os tempos, pra mim, seria o Gabigol. O Nunes fez gol em Mundial. Fez. Mas os números do Gabigol são impressionantes. Inclusive, em clássicos, o Bruno Henrique, ele passou o Gabigol. Ele passou o Gabigol em número de gols marcados aí contra os rivais aí. Então, ainda tem isso, bem lembrado. Jogo decisivo, ele aparece sempre, cara. Não, o Vasco é a principal vítima. O Vasco é a vítima. É a principal vítima. Depois vai o Botafogo, depois é o Fluminense. Você acha que eu tô tão louco de falar que o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da Não tô falando, não. Termos de números, não. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Nasceu em 82. Tanto que eu falei, se fosse talvez um outro jogador, talvez me espantaria mais. O Bruno Henrique não me espanta tanto a tua... Acho que o Bruno Henrique jogou mais que o Sávio? O Sávio, ele viveu de lesões também. Ele teve um período de lesões aí, mas a torcida do Flamengo... Eu já acho que jogou mais que o Sávio. O Bruno Henrique. Já acho que jogou. Não me surpreende, Benja. Eu só não concordo. Mas, assim, não é algo que me espanta você falar isso. Não me espanta. Não, de verdade. Mas eu não concordo. Eu acho que... por exemplo, eu não acho que vai aparecer na história do Flamengo um meia maior que o Zico. Não vai. Como nunca vai aparecer um meia maior que o Pelé no Santos. Como nunca mais vai aparecer um goleiro melhor que o Rogério Ceni no São Paulo. Fazer o que esses caras fizeram, eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que nunca mais vai aparecer um lateral direito igual o Leandro. Outro dia escutei um cara falando, porque o Rogério ele só fez a carreira dele porque ele era bom com o pé. Eu falei, amigão, deixa eu falar um negócio pra você. Fez o quê? Porque ele era bom com o pé.
Aí eu falei assim, amigão, deixa eu falar um negócio pra você, amigão. Você vai lá. Qual é um dos maiores pegadores de pênalti da história do futebol, em números? Goicoechea. Não, Goicoechea. Pô, Goicoechea pegava pênalti pra cacete. Goicoechea. Pô, Goicoechea pegava pênalti pra diabo, velho. É Dida, é Rogério Ceni. Ô, mas o Goicoechea era uma... O próprio... Era a referência, velho. Acho que jogou, não é que jogou no São Paulo. Enfim, Muralha. eu sei que, cara, os números do Rogério, sem sacanagem, os números do Rogério é surreal. E aquela defesa que ele fez em 2005 contra o Liverpool. Surreal, o cara Aquilo falava pra mim, porque se não fosse um bom batedor de falta com os números que ele fez, amigão, ele fez tudo. O cara fez tudo, pô. Mas tecnicamente falando, como goleiro, quem que você prefere? E além de defender bem, batia falta melhor que os caras que jogavam na linha. Pera lá, esquece Pô, o lance de vai falar jogar o que com de um o pé. cara desse? Não tem o que falar, pô. Esquece o lance de jogar com o pé. Tecnicamente, quem foi melhor, o Zete ou o Rogério? Como goleiro? Tecnicamente? Tecnicamente, como goleiro. Esquece o lance de bater falta, de jogar com o pé e tudo mais. Porque o Zete também repunha bem a bola, mas o... Goleiraço, mas pra mim, Rogério. Pra mim também. Pra mim, Rogério. Eu acho o Zete um goleiraço. Também. Não, goleiraço. O Zete... E vou te falar, eu acho que o Rogério ele tinha esse plus aí de bater falta. Na época de Santos também, o Zete bem demais, mas daqui a pouco eu vou sentir o termômetro da torcida do Flamengo me xingando, porque eu falei que o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Não, pô. Ô, Edinho, vamos colocar agora lá... Ó, quem vai te xingar é quem tem o jogo do Grêmio, velho. Negro ganhou mais uma e ficou pertinho da decisão do Campeonato Carioca. O clima quente de antes da bola rolar pareceu ter contagiado os jogadores diante de apenas 11 mil torcedores no estádio Newton Santos. Logo no primeiro minuto, confusão depois de Lucas Piton fazer falta em Wesley. 2 minutos depois, foi a vez de Pulgar pegar Felipe Coutinho e mais empurra. O primeiro tempo foi muito mais brigado do que jogado. A prova disso foi o número de cartões amarelos, 4 para o Vasco e 2 para o Flamengo. Nessa entrada de Wesley em Verratti, os vascaínos pediram a expulsão do lateral. Pulgar de falta e Léo Ortiz de cabeça tiraram o U da torcida rubro-negra. Do outro lado, Jair e depois Ryan também levaram perigo de fora da área. Mas a melhor chance da etapa inicial foi aparecer já aos 42 minutos. Coutinho serviu Ryan, que invadiu a área e finalizou para a defesa de Rossi. No rebote, Léo Ortiz tirou em cima. E também meu objetivo é fazer na cabeça dos jogadores que também não mudem. Elia, uma vitória garantida com um golaço do Bruno Henrique. A gente falava aqui nos bastidores o quanto ele é impressionante. Já são 21 gols em clássicos pelo Flamengo. Ele se tornou o maior artilheiro do século XXI. Passou o Gabigol. Realmente, ele é diferente. Mas por quê? Porque é muito talento, né? O Bruno Henrique é um cara que... primeiro, ele é muito rápido. Segundo, ele é alto. Então, o Bruno Henrique, como é que você faz tantos gols? Você faz muitos gols se você tem todos os fundamentos aplicados. Como é que você tem a garantia que você tem bons fundamentos? Quando você é bom cabeceador, quando você é bom passador e fundamentalmente para o artilheiro, quando você é bom chutador. E quando você é bom chutador com as duas pernas. Então, olha só quantas virtudes esse cara que está aqui tem, né? Ele tem a possibilidade de chutar bem, ele tem a possibilidade de ser muito rápido. Como ele é alto, ele cabeceia muito bem. Então, todas essas virtudes transformam o Bruno Henrique nesse grande goleador, que é o maior goleador do Flamengo em clássicos, passando inclusive o Gabigol. Não tem os números aí, mas acho que ele fez 21 gols. 21 gols. Por isso se tornou o maior artilheiro. E a maior vítima é justamente o Vasco. 10 gols contra o Vasco. Ele arrebenta com o Vasco. E aí é o seguinte, você tem que respeitar um cara desse tamanho, e o Carille respeita, tanto respeita, que o tempo inteiro, o Bruno Henrique teve marcação e sobra, marcação e sobra, marcação e sobra. Ele sabia que o Bruno Henrique era o cara que poderia fazer a diferença. Outra coisa, é um Bruno Henrique jogando por dentro. Eu sempre achei que o Bruno Henrique tinha que jogar só por fora, como aberto pela esquerda, como ponta, mas atacante, podendo até cortar para dentro, mas ficando mais preso lá na ala esquerda do ataque do Flamengo. E ele está fazendo muito sucesso jogando por dentro, numa vaga que foi deixada pelo Gabigol, numa vaga que foi deixada pelo Pedro, que está lesionado,
numa vaga que foi conquistada pelo Plata, mas é interessante, o Plata hoje está jogando por dentro, mas um pouco mais recuado, exatamente para o Bruno Henrique poder fazer mais essa função de primeiro atacante do time do Flamengo. Isso é um mérito do Plata, é um mérito do Felipe Luiz, mas acima de tudo é um mérito do melhor elenco sul-americano, que é o elenco do Flamengo. Então, acho muito interessante que a gente valorize esse Flamengo, que a gente saiba como valorizar o Felipe, que a gente possa destacar a qualidade do Bruno Henrique, mas é fato. É um time que você faz 5 substituições e ele não cai de nível. Então, eu fico com pena do Carille. Porque aí ele olha para o lado e vê uma opção que é o Payet. Com todo respeito, um Payet fora de forma não pode engraxar o sapato do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, do Arrascaeta. Então, ele em forma já não tem a qualidade desses 3 que eu citei. Imagine não estando no ápice da sua forma. E aí a gente tem a garantia de que Payet e Felipe Coutinho não podem jogar juntos. Tanto é verdade que o Payet muito brevemente vai estar fora do time do Vasco, vai ser negociado. Outra coisa que eu acho interessante é entender que você tem que saber o seu tamanho, né, Gabi? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar muito mais sobre esse jogo, sobre as outras disputas ainda acontecendo no Campeonato Carioca, mas agora, Elia, chegou o momento. Alisson Andrade, RMP, só eu que estou contando os dias para ver o Pedro voltando nesse esquema com 2 pontas, dando assistência para ele, vai brincar de fazer gol esse ano. Eu também estou muito ansioso para ver o Pedro de volta, até porque eu acho que esse esquema, eu não sei vocês, tem um jogador do Flamengo que fez um gol importantíssimo e tudo, tá? Mas que não me convence. Gonçalo Plata. Gonçalo Plata não consegue me convencer como grande jogador de futebol. Eu acho ele errático, eu acho que ele não dá prosseguimento às jogadas. Ele hoje, até hoje é dele o passe para o gol do Bruno Henrique, mas não é um passe nada demais. É um passe de 3 metros com o jogador que está na frente dele. Não merece nem ser chamado de assistência. Mas, enfim, ele perde a bola em 90% das jogadas que ele é adicionado, cara. Ele hoje deu um passe errado, que armou um contra-ataque do Vasco, que foi criminoso. A sorte é que o cara do Vasco chutou para fora. O cara entrou livre. Um passe no meio-campo. Ele tocou para trás, tocou curto, a bola foi no pé do jogador do Vasco, cara. É assustador, cara. Sinceramente, eu sei que o Felipe gosta dele. Eu sei que muita gente acha que, taticamente, ele é um jogador importante, mas eu não consigo ver isso. Não consigo. Ele é um leão na marcação. Não vejo ele ser um leão na marcação. Ele é muito hábil no ataque. Não vejo essa habilidade no ataque. O único lance do Plata que eu vi habilidade foi o lance do gol que sacramenta o título do Flamengo na Copa do Brasil. Não entendo. Para mim, o Luiz Araújo já devia ser titular do lado direito, que é onde ele joga bem. O que aconteceu hoje? O Luiz Araújo teve que começar como titular, porque Cebolinha e Michael estavam impedidos de jogar, e Juninho também. Porque uma das soluções, quando o Juninho finalmente puder jogar, até para a gente ver se esse cara joga bola mesmo ou não, se faz gol mesmo ou não, é você botar o Juninho e o Bruno Henrique do lado esquerdo. E aí você bota o Luiz Araújo do lado direito. O Plata, no meu time, é reserva. Pode até ser um jogador útil para entrar no segundo tempo, de repente, tirar um coelho da cartola quando ninguém espera, mas de titular, o Plata ainda não me desce. Não sei a opinião de vocês, mas a mim ainda não convence. Olha aqui o Thales Romanato. Flá desceu do salto alto no segundo tempo. A diferença dos elencos é enorme. Se o Flá jogasse o primeiro tempo com o mesmo espírito do Vasco, teria sido uns 3 ou 4-0. Eu acho que não foi salto alto no primeiro tempo, não. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco simplesmente, o Flamengo simplesmente preferiu disputar na porrada com o Vasco. E aí na porrada ele não leva vantagem nenhuma. Na porrada ele simplesmente se iguala na mediocridade. No segundo tempo ele desistiu da porrada e aí ele se impôs. Mas não vejo essa vantagem para 3 ou 4-0, não. Pelo que o Flamengo jogou hoje, ou que não jogou hoje, não vi vantagem para goleada, não.
Doutor Logulo, de novo, diz que o De La Cruz está em processo de gabigolização. Não sei, cara. Não sei. Eu acho que o problema do De La Cruz já é mais um problema físico do que técnico. Ele não está apanhando da bola quando ele joga. Isso ele não apanha. Mas, pelo visto, o problema físico dele é seríssimo. É seríssimo, porque simplesmente não botam ele para jogar. Não consigo entender por quê, mas não botam. Entendeu? Diz aqui o Ricardo Marinho, De La Cruz não tem vaga no time do Flamengo hoje. Também não sei, Ricardo. Também não sei, porque... Já falei isso aqui para vocês. Na minha cabeça, claro que não é a do Felipe Luiz, e a que vale é a do Felipe Luiz. Eu não jogaria com 2 pontas abertos. Eu jogaria com 4 jogadores no meio campo e com Luiz Araújo e Pedro na frente, ou Pedro e Bruno Henrique na frente. Eu jogaria com o Gerson mais pelo lado direito, como ele chegou a fazer em determinado momento do jogo, na hora que ele tira o Luiz Araújo e bota o Alan. E aí ele empurra o Gerson mais para a direita, que o Gerson nitidamente já estava muito desgastado pelo combate. O Gerson jogou hoje de segundo volante. Aquele calor brutal, o Vasco sentando a porrada, no segundo tempo ele já estava meio morto. Então ele faz isso, ele empurra o Gerson para o lado direito e traz o Alan para o meio campo. Depois ele faz uma segunda substituição e aí ele tira o Arrascaeta, bota o Matheus Gonçalves, se eu não me engano, e aí empurra o Gerson para a posição do Arrascaeta. Mas no meu meio-campo ideal ainda é Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Esse ainda é o meu meio-campo ideal. Mas aí foge dos 2 pontas. E eu não sei se, quando tiver todo mundo nos trinques, porque por enquanto tem aquela história, será que... não, ele não está escalando porque o cara não está no trinque, ou ele não está escalando porque o que ele quer é esse esquema tático mesmo. Não sei. Isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. O Felipe tem várias cartas na mão. O Felipe, com esse elenco que ele tem, apesar de algumas deficiências, como, por exemplo, um reserva à altura para o Arrascaeta, um reserva à altura para o Pedro, ele ainda assim tem muitas cartas para jogar de muitas maneiras. Ele pode jogar com 3 zagueiros, ele pode jogar com 4 homens no meio-campo, ele pode jogar como ele jogou hoje, com uma linha de 4 zagueiros normal, 3 no meio-campo e 2 pontas. Ele tem várias possibilidades. E eu espero que ele use todas elas de acordo com o mais importante, com o seu adversário. E o Grêmio, estou vendo aqui o Grêmio, que porradaria. Parece que o técnico deu um cotovelaço num jogador adversário. Que coisa ridícula, né? Pelo amor de Deus. O Leonardo Vilela, o meu querido dono da Absoluta Propaganda, diz aqui, os 3 avançados estiveram mal, na minha opinião. Também acho. Idem Arrascaeta. Cadê o De La Cruz? Mais golaço de um dos sumidos. Esse é que é o problema. O Bruno Henrique não esteve bem até fazer o gol, né? Aí depois que ele mete aquele golaço, você tem que levantar, bater palma, sair do estádio, voltar a comprar outro ingresso. Porque aquele gol, amigo, aquele gol é antológico, né? Aquele gol apaga qualquer atuação opaca que ele estivesse tendo como estava. André Caldas, De La Cruz bichado, e não sei aonde o Felipe Luiz vê as qualidades do Plata. Ele deve ser um Messi nos treinos, porque nos jogos está mais para Walter Minhoca. Puta que pariu. Pois é, o De La Cruz bichado a gente vai ter que esperar um pouco mais, né? Mas eu também acabei de fazer uma peroração aqui sobre a minha dificuldade de ver qualidades no Plata. Concordo com você, André. Concordo com você. O doutor Logulo, pior investimento, Carlinhos ou De La Cruz vermelha? Não, Carlinhos. Se bem que o De La Cruz custou 300 vezes mais do que o Carlinhos. Né? O Carlinhos foi dinheiro de pinga, né? Mas o De La Cruz é mais jogador que o Carlinhos. Mas eu entendo a sua analogia na medida em que você tem que analisar como custo-investimento, né? Aí, realmente, o De La Cruz talvez tenha sido, até agora, pelo menos, um custo-investimento pior. Custo-benefício. Alisson Andrade, RMP, também não entendo o Plata na frente do Luiz Araújo. Acho que na volta do Pedro será BH na esquerda e Luiz Araújo na direita. Luiz Araújo também é um monstro, taticamente. Esse eu acho, esse eu vejo. O Plata, sinceramente, eu não vejo. Samir Quebra,
Renato, sou seu fã pelo livro Saiba, História e Glória. Que legal. Quando você descreve o match point contra o Guga no jogo contra o Russo, dá a impressão que o Guga vai perder o jogo. Nós tínhamos essa impressão, né? Por isso mesmo eu escrevi assim. Você escreve muito